noite. Amém. Louvado seja Deus. Toda vez que eu tenho tido, a oportunidade de trazer a mensagem nesta igreja, neste altar, eu lembro a minha gratidão, que farão 2 anos, aliás, farão agora em outubro, que eu cheguei a esta casa com uma história e fui abraçada pelo pastor Igor, pastora Sheila e toda a família, família Santos. A gratidão pela pastora Elisete, que, consequentemente, falou, visita, Pingo d'Água e Recreio. Quando eu cheguei aqui, o Senhor falou comigo, é aqui que você vai ficar através de uma palavra liberada nesse altar. E, a partir daí, o Senhor tem cuidado da minha vida, cuidado de mim, creio que cuidado de você também. Então, a minha gratidão, pastor Igor, pastora Sheila, pastor Joseph e Carolzinha, consequentemente, que me abraçaram também, a toda a igreja em Pingo d'Água. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Ruth. Livro de Ruth. Essa noite, nós estamos no culto da palavra. Amém? O culto, a palavra, ela nos ensina, nos inspira, mas como o culto da palavra, eu queria que nós compartilhássemos uma palavra, e ao mesmo tempo eu estava conversando ali com o pastor Joseph, pastor, é um culto de ensino também, O culto da palavra também é um culto de ensino, então é um culto de ensino, mas um culto de uma palavra liberada, e eu queria falar a respeito de uma mulher que recebeu uma palavra liberada na vida dela de um homem, primeiramente, que depois fez parte da sua história, mas uma mulher que deu um passo de fé e recebeu sobre ela uma palavra liberada, livro de Ruth, capítulo 2. Vamos ler os versículos 10 em diante, dos versículos 10 ao 12. Podemos? Amém? Ruth, capítulo 2, versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, porque achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Até aqui, vamos orar? Senhor, nós te damos graças porque é a tua palavra. Senhor, ensina-nos nessa noite, leva-nos a um lugar mais profundo em ti. E que a palavra que está sendo liberada aos nossos corações frutifique. Em nome do teu Filho amado Jesus. E a igreja diz amém? Amém. Aqui estamos falando de uma mulher. E se pudesse dar um tema, pastor Joseph, a essa palavra, seria o valor em servir. Essa mulher, ela dá um passo muito importante na sua história. Ruth, ela vai chegar a receber essa palavra, ela antes disso deu um passo de fé. E o primeiro ponto que nós podemos compartilhar nessa noite é que um coração de servo, ele anda primeiramente por fé. Um coração de servo anda primeiramente por fé. Ruth, ela vai no capítulo 1 ter uma oportunidade. No capítulo 1, ela está em Moabe, uma mulher de uma terra estranha, que servia a outros deuses, que não era o Deus verdadeiro, que não era o Deus de Israel. Porém, a família de Noemi sai de Belém por conta de uma crise e se desloca para Moabe.
Nós que conhecemos muitas palavras ministradas sobre isso, não sei se você já ouviu, nós sabemos que ainda que esteja em crise os dias da nossa vida, você já deve ter ouvido falar isso por aí, nós não devemos sair de Belém, que é o lugar do pão. A família de Noemi, ela vai se deslocar para lá, mas esse não é o alvo da palavra de hoje, para Moabe, e lá vão os seus filhos casar, casar com Ruth e Orfa, e nessa terra, Noemi vai perder o seu marido primeiramente, vai morrer, e depois os seus filhos. E agora, no capítulo 1, no versículo 8 de Ruth, nós vamos ver Noemi dizendo, olha, fiquem vocês aqui, porque eu vou voltar para Belém, porque se ouve falar que voltou a ter pão em Belém, então Noemi toma uma decisão, como ela estava sozinha, ela voltaria para a sua terra. E aí ela vai chamar as suas 2 noras. No capítulo 1, no versículo 8, nós vamos ver as 3 chorando no primeiro momento. E ela dizendo, fiquem aqui minhas filhas, porque eu não tenho mais filhos, nem posso gerar, para que vocês sigam comigo. Algumas versões vão dizer, fiquem aqui, volte para seus pais e os seus deuses. Quem já leu essa versão? Porém, Ruth toma uma decisão ali. Ela diz, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. E a partir dali, Ruth vai dizer a palavra, vai se apegar a Noemi, e Ruth vai enfrentar uma grande jornada para tomar essa decisão. Mas a primeira palavra que nós podemos compartilhar hoje é toda palavra tomada por fé na tua vida, a respeito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, te abençoará. Te abençoará. Mas esse não é o foco primeiramente, porque ao entender que ela iria para uma nova terra, ela chega lá. E ela vai ter que começar a trabalhar. E quando nós chegamos a trabalhar no seguinte sentido, ela pede permissão à sua sogra para começar a granjear alimento para ela e para a sua sogra. Ela chega num novo lugar, ela vai começar a ter que malhar o trigo naquele novo lugar. Mas aí eu queria trazer essa reflexão para nós. Quando Ruth está colhendo espigas no lugar dos pobres, no campo de Boaz. Ontem nosso pastor disse aqui, há pobres, Jesus disse a respeito dos pobres. Ruth e Noemi chegam pobres em Belém, eram pobres. E os pobres tinham direitos ali de colher espigas que caíssem, né, no campo. E ela vai lá catar as espigas que sobravam no lugar dos pobres, onde os pobres faziam essa colheita, onde tinha o direito. E quando chega lá, ela é avistada por Boaz. E quando ela chega diante do Boaz, Boaz vai dizer, tenho ouvido falar aqui, tudo o que você fez. E a primeira coisa que eu queria refletir com você, qual o testemunho eu e você vamos dar a respeito dos nossos dias sobre a terra, quando servimos ao Senhor, ou quando ainda não servimos, mas estamos testemunhando. Nós estamos aqui na escola da palavra. Quando alguém chegar perto de mim e de você, qual testemunho nós vamos construir diante de Deus e diante dos homens, para reconhecer o Senhor de nós? Você escondeu-se no abrigo do Senhor. Entenda, quando Ruth vai receber a benevolência, eu estou aqui fazendo um resumo com muito pouco detalhe da história, porque tem muitos detalhes nessa história, nessa concepção de buscar espigas, mas eu quero me apegar a isso. Um coração de servo, ele anda por fé, e quando você andar por fé, você vai construir um testemunho. E qual a responsabilidade do seu testemunho aos passos de fé que você e eu vamos dar?
E eu posso dizer a você, muitas vezes, e primeiro momento, o seu passo de fé parece não ser muito normal. Não vai aparentar ser uma coisa muito correta. Mas se você sabe quem você é em Deus, se você sabe que você está tomando uma decisão, uma direção em agradar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ruth já falou, eu não quero mais aliança com os outros deuses. Eu quero servir ao Deus de Israel, custe o que custar. Quando ela toma essa decisão, a vida dela vai ser galardoada pela postura que ela vai ter. E esse é o primeiro pensamento que eu queria compartilhar com você, segundo a palavra. Quando nós damos um passo de fé para servir ao Senhor, e nós podemos aqui lembrar de vários. Nós podemos lembrar de Daniel na Babilônia, posicionamentos que geraram testemunhos na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abidnego, posicionamento que geraram testemunha na Babilônia. José do Egito, posicionamentos que geraram testemunha no Egito. Qual é o posicionamento que eu e você vamos ter? Porque a partir do momento que eu e você escolhemos servir ao Senhor de todo o coração, acredite, Deus vai falar para mim e para você maneiras de viver que gerarão testemunhos na sua história. Ouvirão falar a seu respeito e a meu respeito. Ah, o pastor Joseph, sim, pastor Joseph é uma pessoa assim. Mas até quando você escuta, porque me vem isso, quando nós vamos para o Novo Testamento, Saulo vai cair do cavalo, saímos do Antigo Testamento, vamos lá para o Novo Testamento, vai na rua direita, Ananias ora por um irmão chamado Saulo, porque importa que ele para mim seja um vaso. Ananias em princípio fala, Saulo? Já ouviu falar o que esse rapaz faz com os cristãos? Porque Saulo, então, a fama dele era que ele matava cristãos. Então, Ananias, ele refreia, mas Deus fala, vai, porque para mim importa que ele seja um vaso escolhido. E Ananias vai lá na rua direita, vai chegar diante de Saulo e vai dizer, irmão Saulo, volte a ver, porque ele tinha ficado 3 dias. E a partir dali, Saulo agora vai construir um testemunho. Aliás, um dos maiores que nós conhecemos na palavra do Senhor. Porque quando nós decidimos servir ao Rei dos Reis, a Jesus, e nós agora falamos de Jesus, não estamos falando de Jesus em Ruth, mas falamos de Jesus, porque Ele é o alvo, Ele está desde o princípio. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós construiremos um testemunho de fé. Você pode dizer amém? Um segundo ponto é um coração de servo precisa aprender a servir com pureza. Nós precisamos aprender a servir com pureza de coração. Nós precisamos aprender a servir com pureza de coração. Ruth, como nós estamos aqui falando lá no capítulo 2 que nós lemos, quando ela toma essa decisão de estar lá, e agora ela ouve essa palavra de Boaz, ela ouve, em cujas asas você escolheu abrigar-se. Quando ela vai ouvir essa palavra, ela ouve essa palavra ali depois de passar por muitas provações. Só que lá no capítulo 1, quando ela toma a decisão de seguir a sogra, tinha muitas incertezas sobre ela. Não se tinha certeza que a vida dela seria restaurada, vamos dizer assim. Ela confiou no Deus da restauração para que a sua vida fosse restaurada. Quando ela toma essa decisão de seguir a sua sogra, ela está confiando que o Deus de Belém é o Deus que ia suprir todas as suas necessidades. Você pode dizer um amém para o Deus que supre todas as nossas necessidades? Ela vai dar um passo de fé e vai crendo que tudo que ela estava renunciando ali seria galardoado no passo que ela desse de fé.
E isso exigia dela certamente um coração puro, porque na realidade ela deixa todas as suas necessidades, ela deixa de lado o fato de se casar de novo, de ser mãe, ela vai deixar tudo de lado, pastora Hannah, em prol de uma visão: eu vou para a terra do seu Deus, minha sogra. Ela sabia que a sogra servia a um Deus verdadeiro. Ela sabia que Belém era a terra do Deus de Israel. E a Belém que nós hoje estamos aqui reunidos. Será que você tem tomado decisões com o coração puro para servir ao Senhor dos Senhores? Ao Deus de Israel? Por que eu estou te perguntando isso? Porque nós vamos ver um exemplo péssimo de alguém que servia, mas não estava com interesse do coração. O nome desse homem era Geazi. Geazi fazia parte, pastor Joseph, da escola de profetas de Eliseu. Geazi, ele era braço direito de Eliseu. Geazi servia a Eliseu. Geazi foi o homem que viu Eliseu realizar grandes milagres. Mas quando Eliseu dá o caminho de cura do leproso Naamã, quem lembra de Naamã, que teve que descer no rio por 3 vezes para ser curado, lá no capítulo que nós podemos abrir aqui na tela de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 20, nós vamos ver que Geazi, o coração dele não estava só em servir. E cuidado quando o nosso coração não está em servir com pureza de coração. Na realidade, é uma construção, nós vamos aprendendo a fazer isso. Porque, claro, nós sempre temos uma necessidade. Você vem diante do Senhor dos Senhores com a sua causa e eu com a minha. Verdade. Mas vamos construir no serviço que nós fazemos, no servir ao marido, no servir à esposa, no servir aos filhos. E eu não estou dizendo só no servir no altar, porque nós, Ruth, não estamos falando de nenhuma... Ruth não exercia sacerdócio. Ruth foi servir a sua sogra. Nós estamos falando no servir um ao outro. Eu não estou falando só... A responsabilidade vai dobrar muito a nosso respeito quando nós estamos no altar do Senhor. Mas eu também aqui me refiro, quando falo de Ruth, de um serviço que é o servir de todo o coração. O marido à esposa ao marido, aos filhos. É o servir com interesse de coração. Deus vai galardoar o seu coração generoso. Deus vai galardoar o seu coração de servo. Você pode dizer um amém? Nós podemos fazer isso. E olha que perigo. Geazi, no versículo 20 do capítulo 5, diz assim: então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de veste e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi em nem a uma e nem a outra parte.
Porém ele disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais e vinhais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti, a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Que coisa terrível. Esse homem testemunhou a cura de Naamã. Esse homem, Geazi, ele andava lado a lado, era fiel de Eliseu. Porém, o coração dele no servir não estava só em servir. E quando isso acontece, olha, Geazi vai usar a primeira coisa da mentira. Como se Deus não fosse ver, assim como Deus viu que Ruth fez e colocou benevolência no coração de pessoas em Belém para agraciá-la. Deus também vê quando nós não somos sinceros diante dele, queridos. Aleluia. Deus sabe, Deus vê. E Geazi não imaginava, mas quando ele voltou com uma história, Eliseu já tinha visto. E ele diz: por causa da tua atitude. Agora a lepra. E claro, olha só, Naamã está super feliz agora. Naamã está voltando curado para casa. Ele daria todo o ouro dele, toda a prata. Eliseu não aceitou. Queridos, a importância de nós servirmos com inteireza de coração. A importância de, pela palavra, nós honrarmos a direção de uma autoridade instituída por Deus sobre a nossa vida. A importância da obediência. Geazi vai quebrar princípios ali importantes, vai desobedecer o líder, vai de encontro a Naamã para conseguir algo. Um coração que não busca purificar-se enquanto serve, corre o risco de ser enganado pelas próprias ganâncias que nós humanamente carregamos. Quem pode dizer um amém? Será que você está comigo nessa palavra? Olha, é uma palavra, eu sei que não é uma palavra fácil, mas eu queria que nós entendêssemos o valor de servir. Porque na geração de hoje, quando uma esposa vai servir o marido, já começa: você também não faz nada por mim, por que eu vou fazer por você? Você também, meu filho, não faz nada. O servir deixou de ter a graça, o valor. E existe muito valor quando alguém que é chamado para servir, serve de todo o coração. Serve com verdade. Serve com obediência. Serve com princípios, porque quando nós vamos observar, essas pessoas seguiram todos esses princípios. Ruth, a cada passo que ela ia dar, ela perguntava à sua sogra, porque a sua sogra naquele momento era a pessoa mais velha, era a autoridade que estava sobre ela, e ela por ser mais nova. E quantos hoje mais novos, nós jovens, olha, eu me incluindo nos jovens, gente, glória a Deus, pastor, estou me incluindo. Nós jovens não perguntamos aos mais velhos, ignoramos. Hoje a juventude, ou o século de hoje, quer ignorar o chegar um idoso e não levantar mais da cadeira para o idoso sentar. Porque quem é desse tempo? Que chegou um idoso, chegou alguém mais velho, você que é mais novo, levanta e dá o lugar. Mas nós estamos deixando. Eu tenho ouvido queixas e queixas de que nossa geração tem deixado, a geração da juventude de hoje, os princípios antigos. Em nome de Jesus, não remova os marcos antigos.
Há coisas na nossa vida que são educação, não pode mudar. A minha casa e a sua casa não podem mudar. Ruth, quando vai chegar em Belém, ela vai chegar com um princípio. Tudo ela pergunta para sua sogra: eu posso? Eu faço? E aí, sobre a palavra liberada sobre ela age. E quando ela age sobre a palavra, sobre a cobertura, ela reconhecidamente é abençoada. Ela reconhecidamente, no lugar onde ela está, ela é vista como alguém que está debaixo. Olha o que Boaz diz: bendito seja o Senhor do qual você veio a sua sombra abrigar. Salmo 91, vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente encontrará descanso, ou descansará. Ruth não sabia, mas Deus começava a dar descanso ao passo de fé que ela tinha dado. Deus começava a mostrar o refrigério ao passo de fé que ela tinha dado. E eu queria te encorajar hoje, pelo nome, pelo poder que há no nome de Jesus, qual o passo de fé que Deus pede a mim e a você, para que você e eu sejamos reconhecidamente. Não é reconhecer assim de... Querido, não é publicamente, não. É dentro da tua necessidade. É dentro da tua casa. É dentro da onde você anda. Deus usar a boca das pessoas para dizerem: Deus abençoe, porque você tem dado passos abençoados. Deus te abençoe porque suas decisões têm sido uma bênção. Deus te abençoe, meu filho, porque minha filha, porque antes você estava andando torto, mas agora você decidiu andar no caminho. Deus te abençoe. Aleluia. Nós podemos ser essa pessoa que vai ouvir isso, amém? Vale a pena servir ao Senhor e conhecer esse caminho de milagre, amém? Quando nós vamos... Então, o coração de serviço precisa ser puro, porque nós vamos observar esse segundo passo. Um coração de servo precisa aprender a servir com pureza de coração. E um coração de servo precisa estar pronto para receber e saber que tudo é pela graça de Deus. Que tudo é pela graça de Deus. Que tudo que nós estamos fazendo, pregando, respirando, vivendo, andando, recebendo, querido, tudo é pela graça de Deus. E isso nos ensina, Ruth, no versículo 12, ela vai dizer, aliás, ela vai ouvir: o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes abrigar. Ela vai colocar a sua vida e ela vai ouvir que ela escolheu ser abrigada. Um outro exemplo é Jó, capítulo 2, versículo 10. Enquanto falo, os irmãos podem colocar. Quando Jó fala: mas ele lhe respondeu, ele vai falar com sua esposa. Jó fala assim: olha, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó reconhece, aleluia, o bem. E ele diz: nós não haveremos de reconhecer o mal também. Então, tudo... Se nós entregarmos para o Senhor os nossos momentos difíceis e não deixarmos Ele de lado quando ficar difícil. Por que eu estou trazendo aqui o exemplo de Jó? Jó tinha tudo para deixar Deus. Jó tinha tudo para liberar uma palavra, porque não é nem sobre deixar Deus. Jó tinha tudo para blasfemar contra Deus com os seus lábios. A história de Jó, a história de um homem sofrido, de um homem que pagou um preço altíssimo. Mas ele escolhe virar para a esposa que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre.
amaldiçoa este Deus e morre. Ele diz, nós recebemos o bem, não vamos agora receber o mal também? Eu amaldiçoo o dia do meu nascimento. Um coração de servo. E Jó nos apresenta isso. Vai desenvolver essa graça maravilhosa de entender que nada é sobre nós. Tudo é sobre Ele. E sabe, queridos, tenho experimentado eu que o sofrimento produz essa consciência. Às vezes nós pedimos a Deus para diminuir o sofrimento. Senhor, está difícil demais, está doendo demais. Mas se nós pegarmos o momento de dor que nós estivermos passando e falar, Senhor, está doendo demais, mas eu sei em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se nós declararmos a palavra, se nós formos em direção à presença do Senhor nos nossos dias difíceis, nós a veremos. Aleluia. Aleluia. De ter um coração manso suficiente para saber que o coração do servo serve porque está servindo ao próprio Jesus. Eu tenho uma amiga de um centro de recuperação que eu guardo no meu coração, e ela um dia chamou um rapaz para cortar os cabelos das pessoas que chegavam da rua, pastor, né, viciados, ali em estado de rua. E aí, um dia, um irmão lá, dentre os internos, não, pastor, não vou cortar o cabelo desse aí, não. Aí eles foi lá reclamar com a pastora, não vou cortar. Ela falou assim, mas você está cortando o cabelo de Jesus. Você está cortando o cabelo de Jesus, vai lá, corta. Não, porque é fulano. Mas fulano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí, quando ela disse para ele, você está cortando o cabelo de Jesus, porque ele foi criado, o rapaz começou a chorar. Porque ele já estava no centro de recuperação há um tempo, e ele chegou do mesmo jeito que o outro. E alguém cortou o cabelo dele quando ele chegou, e agora ele estava se negando a cortar o cabelo de alguém. Porque ele estava com algumas ranhuras. E aí nós podemos entender, quando nós estamos servindo na casa de Deus, seja em qualquer setor, nós estamos servindo ao próprio Deus. Quando eu coloco na casa de Deus e lá no seu lar, quando você cuida da sua família, você está servindo ao próprio Deus. Quando você e eu cuidamos dos filhos, estamos servindo ao próprio Deus. Quando nós cuidamos uns dos outros, nós estamos servindo ao próprio Deus. Consegue entender? E é por isso que nós precisamos aprender a nos perdoar, aprender a nos respeitar para servirmos com inteireza de coração. Se hoje é uma mensagem que nós podemos sair daqui hoje, Senhor, purifica o meu coração. Purifica o meu coração. Quantos de nós, às vezes, fala, não quero fazer isso não vou fazer isso para fulano, não, estou cansado de fazer. Jesus fala, não cansei de fazer nada por mim, por você. Ele não cansou de fazer nada. Nós não podemos nos cansar de servirmos uns aos outros, amém? Em amor. Aleluia. Um terceiro ponto, um coração de servo. Suporta sofrimentos e tem sobre si a palavra liberada. No livro de João, no capítulo 12, no versículo 25 e 26, está escrito assim, quem ama, João 12, 25 e 26. Eu posso abrir aqui, mas eu tenho aqui escrito também. Quem ama a sua vida, perdê-la-á.
E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Os sofrimentos que nós suportamos por amor ao Senhor darão a mim e a você suportabilidade na guerra. Se nós pudermos ir para a conclusão para essa palavra aquilo que você faz no serviço em amor te dará suporte. Deus te enviará suporte. Repete assim, Deus me enviará suporte quando eu sirvo em amor. Em qualquer área da nossa vida que nós escolhermos servir em amor, um amor não fingido, um amor verdadeiro, um amor que é regado antes de tudo pela obediência e pela fé. O que Boaz estava sendo na vida de Ruth? Porque logo depois ele foi marido e pai do filho que ela gerou. Logo depois eles fizeram parte da genealogia de Jesus. Logo depois ele foi avô de Davi. Avô de Davi, Boaz. Boaz gerou Obed. Não, Obed era avô de Davi. Isso aí. Boaz era bisavô de Davi. Então, nós entendemos que passos de fé, como de Boaz. Aí a gente anda na Bíblia, né? Quem gosta de ler a Bíblia, como de Ana, vai gerar, não uma historinha. Ana gera, o primeiro filho é Samuel, que ela já deixa para servir. Boaz agora vai gerar o bisavô de Davi, vai ser da linhagem de Jesus, o nosso Salvador, o meu e o seu, amém? A história que Deus constrói a partir do serviço puro, a partir de um coração que anda na casa de Deus, anda na sua casa, anda no seu trabalho, não é só aqui, é por onde você andar. Nós estamos falando de Ruth, uma simples mulher que saiu de uma cidade e foi para outra, que Deus escreve na genealogia dela uma história extraordinária. Passos de fé vão escrever na nossa história histórias extraordinárias. Você pode dizer um amém? Eu creio e você recebe essa palavra. Jesus agora está dizendo: meu Pai o honrará. O que o pai estava fazendo com Ruth, quando ela diz, como o Senhor encontrou graça em mim? O pai estava honrando Ruth ali, honrando a decisão que ela tinha tomado em Moabe, honrando os passos que ela tinha dado. O meu pai, disse Jesus, o honrará. O Deus do Novo e do Primeiro Testamento e Antigo é o Deus do Novo Testamento, é o Deus de hoje, é o Deus da minha e da sua vida. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. E nós concluímos nessa noite. Pastor Joseph, já estou concluindo. Aleluia, porque já é hora. Nós concluímos. Eu estava ontem falando com o Senhor em oração, e eu tenho ouvido muitos de nós que servimos ao Senhor, e até quem não serve, estamos num tempo de esgotamento. Pessoas estão cansadas, sobrecarregadas. Muitas pessoas falando essa frase, já está chegando no meu. Hoje de manhã na oração, a irmã Edna orou por isso aqui. Eu estou chegando no meu limite. E eu queria encorajar você com uma palavra de conclusão nesta noite. Enquanto eu falava com o Senhor sobre limite, o Senhor me levou lá em Mateus, quando Jesus, orando, disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ali Jesus estava falando, mas se não for,
que seja feita a tua vontade. Mas quando ele expressa, a Bíblia vai dizer nesse capítulo de Mateus, que Jesus estava com a alma triste na hora que ele vai orar. Ele leva alguns com ele que dormem, e ele está agora orando e falando com o Pai: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quando você e eu pedimos: Pai, passa de mim, é alguma coisa que a gente já não está dando mais conta, é alguma coisa que já não está muito bem, é alguma coisa que a gente já não está dando para suportar. Mas ele na sequência diz: mas se não for, seja feita a tua vontade. E aí o Senhor me encorajou com uma palavra: Jesus foi até o fim, mesmo quando ele estava cansado. E aí o Senhor falou para mim, ele já tinha vencido o deserto, 40 dias e 40 noites, ele já tinha sido honrado pelos anjos, pastor, ele já estava lá, já tinha vencido o diabo, presta atenção, vencido a primeira batalha, porque a batalha oficial foi a cruz, aí ele venceu o diabo de vez, mas lá agora na primeira batalha, ele já tinha vencido, e quando aí Deus fala assim, ele venceu, mas ele ainda assim ficou cansado. Ele venceu lá 40 dias e 40 noites, mas quando estava chegando perto do grande momento, aonde a minha, a sua vida recebe uma marca, para sempre, na hora que ele estava indo salvar toda a humanidade, todo aquele que crê e for batizado, todo aquele que entregar os dias da sua vida para ele, quando ele estava lá, para perto de viver esses momentos, ele falou: Pai, se possível. E aí eu te pergunto, ele se levantou corajosamente cansado e foi sofrer a nossa morte e foi conquistar para nós a vida eterna e a salvação, e foi conquistar para nós o poder de conhecer uma palavra liberada, que eu e você não esqueçamos. Guardemos o coração, que servir ao Senhor, cumprir a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, guardar um testemunho, porque não carregamos o nosso nome, mas o nome daquele que está acima de todo nome, galardoará, e eu e você ouviremos: bendito e bendita, que veio você se abrigar nas asas do Altíssimo, do Senhor. Que a sua casa esteja abrigada, que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Grave essa frase: se a palma for para Jesus, pode ser já já. Se for para Ele. Pastor Igor gosta de botar frase de Instagram aqui, eu anoto e boto o nome de todo mundo, já viu, né? Eu anoto, faço um post aí, boto Pastor Jô. Se for Pastor Jô, eu boto. Se for Pastor Igor, eu boto. Se for o pastor que liberar aqui, eu boto o nome embaixo, porque foi a palavra que liberou. Essa não é minha, mas eu ouvi hoje. Quando você melhora a vida de alguém através do seu trabalho, é impossível a sua vida não melhorar também. Amém? Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe. A paz de Cristo, queridos. Aleluia.